Bom, então pessoal, a gente vai dar uma olhada, né, nesse vídeo, nesse exemplo aqui, tá? É um exemplo de cálculo de flash multicomponente, aqui no caso com três componentes. Então eu tenho uma mistura aqui, né, de acetona, acetonitrila e nitrometano, né, os meus três componentes. Essa mistura, então, né, tem uma composição conhecida, né, aqui dadas as frações molares, e alimenta esse vaso. Eu tenho então, né, a separação entre líquido e vapor, né, para essa substância aqui no vaso. O vaso é mantido na pressão e temperatura constante, então, como essas fases estão em equilíbrio, elas estão na mesma pressão e temperatura do vaso, tá? As condições de operação do vaso são de 80 graus e 110, né, kPa de pressão. Tá? Poderia pensar como uma corrente de processo que está nessa temperatura e pressão, e aí eu preciso verificar que se forma duas fases, qual é a composição de cada fase. Aqui eu tenho então a pressão de saturação ou pressão de vapor para cada componente na temperatura do vaso, tá? Porque a pressão de vapor depende da temperatura. Aqui, como eu estou resolvendo esse exercício somente para essa temperatura, eu já coloquei o valor direto aqui da pressão. Porém, né, eu poderia expressar em função da temperatura, né, esse cálculo, para tornar, né, minha planilha um pouco mais genérica, certo? A primeira pergunta é: o sistema existe em duas fases, eu preciso verificar se eu estou entre a pressão de bolha e a pressão de orvalho. No caso, qual é a fração vaporizada e qual é a composição de cada fase, certo? Então, primeiramente, né, a gente calcula a pressão de bolha e pressão de orvalho, tá? A gente está assumindo aqui equilíbrio líquido-vapor ideal, tá? Então, assim, a gente consegue obter solução analítica para a pressão de bolha e a pressão de orvalho. Então, a pressão de bolha, tá, é o somatório, né, do ZI vezes PI SAT. Então, ao somar, né, para todos os componentes, né, a contribuição, eu determino a pressão de bolha. Observe que é de 132,4 aproximadamente, que está acima da pressão do vaso, certo? Então agora eu preciso estimar a pressão de orvalho. A pressão de orvalho, né, ela é 1 sobre, né, a razão de ZI sobre PI SAT, somo para cada componente também, tá? E aí eu observo que a pressão de orvalho é de 101,5. Como a pressão do vaso ela tá entre a pressão de bolha e a pressão de orvalho, tá? Então nessa temperatura entre 101,5 e 132,4 a gente vai ter separação em fases. Então respondendo à questão 1, sim, o sistema se separa em duas fases. Quando o sistema se separa em fases, né, as substâncias elas apresentam diferentes pressões de vapor. Então elas têm diferentes volatilidades, diferentes afinidades com a fase vapor e com a fase líquida. Então a forma como esses componentes irão se distribuir entre a fase líquida e vapor ela é diferente para cada componente. Então a composição não é a composição global ou essa composição que alimenta o vaso, certo? Então, o que a gente tem? Equilíbrio líquido-vapor, tanto o líquido quanto o vapor encontram-se na mesma temperatura e pressão do vaso, tá? Existe uma relação que precisa ser obedecida aqui, tá? KI aqui é PI SAT sobre P, então, função da temperatura e da pressão. Se a gente fizer, então, o balanço material, né, para o componente I, definindo, tá? Como Fzinho aqui, a fração de vapor, tá? F, a razão F sobre V, tá? Então aqui é o balanço por componente. Então eu tenho aqui o que entra do componente, dividir por F, né? Então ficou 1. Fração de líquido vezes fração molar do líquido, mais fração de vapor vezes a YI, que eu substituí aqui por KIXI, que é o equilíbrio. Daqui eu consigo isolar então a fração molar na fase líquida em função da composição global, da fração de vapor e do KI. Para esse tipo de cálculo, né, onde KI depende de temperatura e pressão e ZI é conhecido, minha única incógnita aqui é a fração de vapor, tá?
Então, a fração de vapor é tal que, né, a soma dos xi tenham que ser igual a 1 para que eu tenha consistência nas frações molares. Ou, alternativamente, a soma da fração molar yi seja igual a 1, ou a diferença entre essa soma, né, xi menos a soma de yi, tenha que ser igual a zero. Ou seja, eu preciso garantir que eu estou, né, sendo consistente no meu cálculo de frações molares aqui. Então, nessa minha planilha, né, o que eu tenho de amarelo aqui são valores fornecidos, tá? Então, dei uma base de cálculo para vazão de entrada, tá? E temperatura, pressão, composição na entrada, a pressão de vapor nessa temperatura, e preciso nessa minha planilha fornecer a fração de vapor. No caso aqui eu coloquei 0,4. Então, Ki é P sat sobre P, o resto está sendo calculado, certo? Xi, então, eu coloco essa expressão aqui, né? Yi é Ki xi, e aqui eu tenho a soma do xi e a soma do yi. Então, o que eu observo? Quando eu coloco a fração de 0,4, né, que embora seja um valor desconhecido, eu estou fornecendo nessa planilha, né, eu estou observando que a minha soma de frações molares não está fechando em 1. Então, eu não estou consistente, ou seja, essa não é a fração correta. Nem a soma yi está fechando em 1, nem essa diferença está fechando em 0. Existe uma ferramenta em Excel chamada de atingir meta, né, que se destina a tentar encontrar, né, uma função, um valor especificado, variando um outro valor, uma variável aqui. No meu caso aqui, a fração de vapor, porque a temperatura, pressão e composição, isso é fixo. Então, como é que eu faço isso, né? Na aba de dados aqui, ó, existe teste de hipóteses, atingir meta. Quem que eu quero atingir, tá? Eu posso atingir isso em 1, isso em 1 ou isso em 0, tá? Vou colocar aqui atingir em 0. Quem eu estou variando, tá? Então, a fração de vapor, certo? Então, assim, eu quero fechar essas equações variando a fração de vapor. Dou um OK, certo? Ele convergiu. Observe que agora sim, né, essa é a fração de vapor correta, a soma das frações né, elas fecham. Claro que esse fechar é dentro de uma tolerância padrão do Excel, tá? E aqui está a diferença ali. Eu posso vir aqui no início, né, e aumentar essas casas. O que eu observo aqui é que a diferença ela só dá na quarta casa decimal, tá? Mas dentro de uma tolerância, esse valor é o valor correto. Então é isso, gente. Assim, utilizando essa ferramenta de atingir meta, né, facilita o nosso trabalho, que teria que ser de tentativa e erro. Tá? Podemos utilizar também a ferramenta Solver do Excel, mas para esse tipo de cálculo onde eu tenho uma função de uma única variável, né, a ferramenta atingir meta ela dá conta do recado, certo? Então, assim, gente, né, eu posso aqui, né, variar, né, valores, né, e verificar, né, qual é o meu resultado, a nova fração de vapor, qual é a nova composição. Como a temperatura aqui, né, a pressão de vapor, ela está fixa para 80 graus, eu não vou poder mexer na temperatura, porque isso não vai recalcular minha pressão de vapor. Mas eu posso mexer na pressão, tá? Então, observe, eu estou com a 110 entre bolha e orvalho. Vou mudar a pressão do vaso agora para 120, certo? E aí o que eu observo? Bom, agora a 120, né? Essa não é a fração de vapor correta, porque não está consistente com as frações ali, tá? Então, novamente eu venho aqui, tá? Tem como, né, pedir para o Excel recalcular automático, tá? Então, mas aqui eu estou querendo mostrar para vocês esse procedimento. Então eu venho aqui, o valor é 0 e alterando a fração de vapor, certo? Obviamente que aqui agora eu tenho uma outra fração de vapor, porque eu mexi na condição operacional do vaso.
Observe que ao aumentar a pressão, né, a fração de vapor ela diminui significativamente de 0,73, né, para 0,42, certo? Então assim eu posso brincar, né, e resolver o meu cálculo de flash. Se isso daqui fosse uma corrente de processo que encontra-se nessa temperatura e pressão, haveria a formação de duas fases, né? Aqui seria, né, 42% seria fase vapor, 57%, né, fase líquida, 58%, e aqui estaria a composição de cada componente na fase líquida e na fase vapor. Então, por exemplo, para calcular a entalpia dessa corrente bifásica, né, eu preciso, né, considerar primeiro que existe a vaporização, né, na corrente vapor, né, vai aparecer o ΔH de vaporização, mas também eu preciso, né, buscar da composição na fase líquida e da composição na fase vapor e dos CPs nessas fases ali, certo? O que eu observo aqui, tá? Eu tenho três componentes, né? O primeiro componente ele é o mais leve de todos, ele se concentra na fase vapor, tá? Então ele vai estar em maior quantidade do que os demais, tá? E enquanto que o componente 3, tá? Ele tem um menor valor de cair, então ele se concentra mais na fase. É claro que aqui ele não é o maior valor, porque ele já tinha pouco na alimentação, mas relativamente falando, né, ele se concentrou na fase líquida, certo? Então, assim, esse tipo de cálculo pode ser utilizado para identificar, né, se a corrente ela é bifásica e a composição das fases, né? Esse tipo de equipamento ele pode ser utilizado para uma separação inicial, né? Se eu tenho não condensáveis, eles vão sair pelo topo, né? Então a distribuição dele é totalmente na fase vapor. Muitas vezes esse tipo de equipamento ele antecede uma coluna de destilação e ainda, né, ele é base para o cálculo de uma coluna de destilação, né, como se cada estágio de equilíbrio de uma coluna de destilação fosse um vaso de flash, certo? Então a gente tem um cálculo, obviamente que aí a gente está falando de vários estágios interconectados, mas o cálculo base, né, ele é feito através de um cálculo de flash. Beleza? Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui, tá? A referência da aula teórica, onde eu falo sobre esse procedimento, né, que se chama de Rashford-Rice, para o cálculo de flash, que eu estou ilustrando nessa planilha aqui. Era isso.